Hoje nós estaremos falando sobre a técnica de exposição oral, conhecida como seminário. Etimologicamente, a palavra seminário significa viveiro de plantas, onde se fazem as sementeiras. Então, o seminário ele deve ser uma ocasião de semeadura de ideias e de favorecimento da germinação dessas ideias. O seminário ele é uma técnica de ensino socializado, na qual os alunos se reúnem em grupos com o objetivo de estudar, investigar, debater um ou mais temas. Claro que sempre sob a orientação do professor. Os resultados dessa investigação são relatados em uma sessão conjunta da turma para discussão e crítica. É interessante ressaltar nesse slide essa questão de que o professor ele vai orientar o seminário. Muitas vezes, a prática do seminário na universidade tem sido, até certo ponto, equivocada, porque o professor deixa com que os alunos falem, eles apresentem o tema, mas ele não comenta, ele não faz um fechamento, ele não complementa, ele não gera discussão. E, na verdade, o seminário ele tem que ser conduzido pelo professor. Então, quando há uma discussão, o professor vai colocando e vai fazendo os arremates daquele tema que foi dado ao aluno e que era novo para ele, e que muitas vezes ele mesmo, quando vai apresentar o seminário, ele tem dúvidas. Então, ele precisa do professor para fazer esses arremates. Como técnica de exposição, durante o desenvolvimento do seminário, a sua característica mais marcante é essa oportunidade do estudo de um tema com o envolvimento de todos da classe. Então, outra coisa também que não pode ser, a prática não pode ser equivocada, é que cada grupo vai receber um tema diferente que é novo para a turma. Então, se é novo para eles, para o grupo que está apresentando, e é novo para a turma, é preciso que haja uma exposição com a discussão depois, né? Cada grupo vai estudar um tema diferente e novo para a turma, né? Então, todos os participantes devem ter uma função ativa, ainda que diversificada, nas várias etapas que constituem a técnica chamada seminário. É importante também observar que a implementação da técnica de seminário exige uma mudança na prática pedagógica, inclusive do professor, né, que está à frente da turma. Ele não deve se limitar a distribuir o tema para cada grupo para expor e criticar o assunto e ele ficar calado. É como eu disse antes, né? Ele precisa participar e fazer os arremates daquele conteúdo que foi trabalhado. Em linhas gerais, até destacamos a ideia de Veiga, né, quando coloca que do professor espera-se o aprofundamento do assunto, o estabelecimento de relações, o incentivo, o questionamento, incentivando o questionamento do aluno, inclusive para tirar as dúvidas de cada aluno, o encaminhamento de conclusões, enfim, a condução do seminário. Nesse sentido, o seminário deve constituir-se, sobretudo, como um espaço para o desenvolvimento do aluno no que se refere à investigação crítica e à independência intelectual. Quando o professor ele indica um texto para que o grupo estude, né, e que é uma novidade, então ele vai estar, os alunos daquele grupo vão estar exercitando a crítica e também a independência intelectual, porque o grupo vai se posicionar diante daquele conteúdo que está apresentando. Então, é uma ocasião de buscar fontes de informação e pesquisa, de procurar novas soluções para os problemas, de, inclusive, trazer outros teóricos para dialogar com os teóricos ou o teórico do texto, né, que foi indicado pelo professor. E quais são os objetivos do seminário? Primeiramente, identificar ou investigar problemas, né, examinando-os sob diferentes aspectos, analisar criticamente fenômenos observados ou ideias de autores estudados, né, propor alternativas para resolver as questões problema que são apresentadas no texto, apresentar resultados aos demais membros do grupo, que é a classe, né, a turma, e debater comentários, críticas e sugestões dos colegas de classe e do professor. Então, é realmente efervescente esse momento do seminário. Ele não pode ser simplesmente uma aula expositiva, ela é, na verdade, uma aula expositiva dialogada. O seminário ele envolve várias etapas, né? A primeira etapa é a preparação, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a apreciação final.
né? Cada uma dessas etapas vai envolver várias ações dos professores e dos alunos, que poderão ser adequadas em função da situação específica de cada disciplina ou tema e também do tempo disponível para aquela aula. O momento de preparação é o momento de orientação coletiva. Então, numa aula, uma sessão conjunta da classe, o professor vai propor um ou mais temas, né, para os grupos, vai formar os grupos, vai encaminhar os enfoques, né, que serão estudados, os alunos em grupo vão se responsabilizar por estudar aquele tema. O professor deve orientar os alunos sobre a pesquisa a ser realizada, que poderá ser só bibliográfica, ou também pode incluir pesquisas de campo, de laboratório. Sobre a dinâmica do trabalho, ele vai orientando, né? Inclusive definindo o cronograma de atividades. É também importante dizer para os alunos quais são os critérios que vão ser utilizados para a avaliação do seminário, deixar isso muito claro. Na fase de preparação, é responsabilidade do grupo escolher o tema ou subtema, que às vezes acontece por escolha, por sorteio ou por indicação do próprio professor, definir os objetivos a serem alcançados, obter as informações através de leituras, pesquisas, experimentações e outras coisas, né? Elaborar um texto básico e as questões para discussão, e providenciar materiais e recursos de ensino necessários à realização do seminário e preparando-se para a apresentação e para o debate. É importante ressaltar que esse texto básico deve ser distribuído, impresso e distribuído para os outros grupos, porque como se trata de um tema novo, é importante que cada grupo receba uma síntese da apresentação de cada seminário. A segunda etapa do seminário é o desenvolvimento, que é caracterizada pela apresentação e discussão do tema por meio da técnica de exposição oral dialogada. O formato dessa apresentação deve ser definido pelo grupo em função do tema, do tempo disponível, mas pensando na maior participação possível dos demais alunos da classe. Nesse momento, eu sempre recomendo que o grupo faça alguma dinâmica, né, que vá levar o grupo todo da turma, né, a refletir sobre o assunto que vai ser trabalhado. Aí deve ser uma dinâmica curta, né, que possa motivar o aluno a pensar sobre o tema. E também é importante fazer o fechamento do seminário, colocando a turma para refletir sobre o conteúdo e também avaliar se a turma não ficou com nenhuma dúvida sobre o tema. Cada participante fica responsável por apresentar uma parte do texto a ser discutido. Outra atribuição do grupo é a formulação das questões críticas para discussão. Então, no final da apresentação, ou através de uma dinâmica, né, de perguntas e respostas, ou outra dinâmica que envolva toda a turma, se faz uma discussão sobre o tema, uma discussão crítica, né? Ou seja, o restante da turma vai poder se posicionar frente àquele tema que foi apresentado e tirar também suas dúvidas. Registrar também as principais conclusões do seminário. A terceira e última etapa do seminário é a apreciação final, que tem o objetivo de avaliar o trabalho realizado por todos os envolvidos, através de comentários gerais, sugestão de novos estudos e atribuição de conceitos. Pode-se, inclusive, usar uma ficha de avaliação previamente elaborada. A técnica de seminário deve ser vista como uma forma de desenvolver nos alunos a capacidade de análise crítica de temas pertinentes em determinadas áreas do conhecimento, bem como prepará-los para expor seu pensamento e se colocar numa posição de ser criticado, né, no debate, ou seja, de debater mesmo. Então, nem sempre o grupo vai ter o mesmo entendimento, então é preciso que a gente desenvolva também no aluno a maturidade de receber críticas. Para a concretização dessa perspectiva, é fundamental que o seminário seja visto como uma técnica em que os compromissos são repartidos. Professor, alunos e alunos que estão apresentando o seminário têm a sua participação e a sua responsabilidade. Finalmente, é preciso reiterar que a técnica de seminário admite mudanças e adequações, de acordo com a classe, com o público-alvo, com o tempo e com o conteúdo a ser trabalhado. Mas o importante é preservar suas características fundamentais, que é a investigação aprofundada de um tema, a socialização dos conhecimentos,
com o envolvimento de todos os alunos nesse processo. E agora aqui as nossas referências utilizadas na elaboração dessa aula.